8h30 da manhã, seguimos com a nossa reportagem ao vivo, direto de Brasília, Luciana Verdolim chegando com mais informações. O secretário executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, disse que dificilmente o congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento deste ano aqui vai ser revertido, ou seja, haverá descongelamento. Ele também avalia que novas contenções de despesas podem ser necessárias caso o governo não consiga obter uma economia com a revisão de benefícios, como o BPC, por exemplo. A Luciana Verdolim tem os detalhes para a gente, né, Luciana? O governo está passando um pente fino em benefícios da Previdência Social para economizar. A avaliação é a seguinte: tem muitos benefícios que estão sendo pagos indevidamente. Não se trata de uma caça às bruxas, faz questão de ressaltar assessores aqui da Presidência da República, mas tem gente que está recebendo recursos sem ter direito. Por isso, a expectativa é de que esse pente fino represente, no final das contas, uma economia significativa. Ninguém sabe, no entanto, qual o tamanho dessa economia e, por conta disso, o secretário executivo lá do Ministério do Planejamento admite que talvez não seja suficiente para evitar novos cortes daqui até o fim do ano. Foi a declaração que ele deu ao Globo. O presidente Lula, ele tem se reunido com os ministros da área econômica, não gosta quando são necessários, né, os cortes no orçamento, tem pedido para que daqui para frente, se forem feitos novos cortes, novos congelamentos, que eles sejam menores do que esses 15 bilhões de reais. A caneta passou em todos os ministérios. Educação teve contingenciado, teve cortado algo em torno de 4 bilhões e 400 milhões de reais. O Ministério da Educação perdeu algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões. Até semana que vem, os ministros, as equipes dos ministérios precisam apresentar ao governo de onde vai sair essa economia, quais projetos deverão ser, pelo menos por enquanto, retirados os recursos. O prazo até o próximo dia 6 para que o Ministério do Planejamento efetive essa divulgação. Vale ressaltar que a gente esperava, aqui em Brasília, uma coletiva para explicar, para fazer um detalhamento de todos esses cortes. Essa coletiva não aconteceu, foram apenas informados os dados relacionados a esse corte de 15 bilhões de reais. O PAC, a menina dos olhos aqui do governo federal, teve contingenciado também algo em torno de 4 bilhões e meio de reais. Daqui até o final do ano, o Ministério do Planejamento promete ser bastante rigoroso com a questão das contas públicas para evitar descumprir o chamado arcabouço fiscal. O presidente Lula já tem dito que não gosta de fazer economia, não vai fazer esforço para cortar investimentos para garantir meta de déficit zero no fim do ano, mas o Ministério do Planejamento está alegando, está alertando que também não se pode gastar mais do que arrecada para não descumprir as regras do arcabouço fiscal. A orientação aqui é ter muito cuidado, evitar cortes desnecessários, mas o governo já admite que vai ser necessário uma nova visão, um novo contingenciamento de recursos para manter as regras da responsabilidade fiscal. Luciana Verdolim, ao vivo e direto de Brasília. A gente segue falando sobre essa tentativa de se enquadrar no novo arcabouço fiscal por parte do governo, essa pressão que o presidente Lula sofre para que haja medidas de cortes de gastos, agora com o economista e ex-diretor da instituição fiscal independente, o Gabriel Barros, a quem agradeço a participação. Gabriel, bom dia para você. Bom dia, Lívia, que eu agradeço o convite, sempre um prazer falar com vocês. Essas informações, não sei se você conseguiu acompanhar da Luciana Verdolim agora, Gabriel, de que esses 15 bilhões que foram anunciados em cortes de gastos, além de não serem revertidos, muito possivelmente não serão suficientes, é uma visão praticamente de todo economista que nós recebemos aqui no Jornal da Manhã. Eu quero te ouvir sobre isso também. Haverá novos cortes, ou pelo menos terá de haver novos cortes? Se o objetivo for, de fato, cumprir a meta fiscal e manter o arcabouço vivo, sim, o governo deveria fazer novos contingenciamentos, novos bloqueios de recursos. Isso porque, quando a gente olha a estimativa de receita e despesa no orçamento, ainda tem problema. No lado da arrecadação, ainda tem muita receita superestimada. O CARF e as transações tributárias são um exemplo clássico. Tem mais de 50 bilhões de receita nessas duas rubricas e até agora não entrou nada,
Inclusive, a Receita Federal até hoje não detalhou o quanto que entrou de todas as medidas extraordinárias que foram anunciadas lá atrás pelo Ministério da Fazenda. Então, tem essa crítica também com relação à transparência que está sendo dada à arrecadação efetiva das medidas que já foram anunciadas lá atrás. Mas, em relação ao CARF, a transação tributária, está superestimado, e na despesa, mesmo com o governo fazendo um ajuste marginal no último relatório bimestral de receitas e despesas, ainda está subestimada a despesa, por exemplo, com a Previdência, em pelo menos 10 bilhões, e isso mesmo considerando que o ganho com o pente fino foi incorporado na conta, né? Um ganho fiscal de 9 bilhões, que é incerto, né? A gente não tem nenhuma medida concreta que sinalize na direção de que o governo vai, de fato, conseguir essa economia de recursos. Então, tem problemas ainda no orçamento, e se o governo quiser efetivamente cumprir a meta fiscal, ele vai precisar fazer novos bloqueios no próximo relatório. Ô Gabriel, eu queria dar uma olhadinha no filme todo, para além da foto desse momento aqui. Se a gente voltar lá para o início do mandato do presidente Lula e observar aquilo que aconteceu até agora e usar como sinalização para a parte final do mandato, qual é a tua avaliação? É a avaliação de um mandato com preocupação em acabar com o déficit fiscal que esse governo herdou? Não há essa preocupação? O que é que esse cenário macro aponta para a gente? A minha avaliação é que o governo ele tem uma preferência revelada. A preferência revelada do governo é por gastar, né? O arcabouço fiscal ele criou um piso de gastos, né? A despesa cresce entre 0,6 e 2,5, só que quando a gente vai olhar a composição das decisões que o governo já tomou, por exemplo, o salário mínimo. O salário mínimo a gente sabe que gera um aumento orgânico, né, inercial da despesa. O governo voltou com a política de valorização do salário mínimo. Isso cria uma despesa obrigatória muito grande. Só para a gente ter uma ideia, cada R$1 de aumento do salário mínimo, a despesa, por conta dessa indexação, aumenta 400 milhões de reais. Cada R$1 do salário mínimo tem um impacto de 400 milhões nas contas públicas. Além disso, o salário dos servidores públicos voltaram a ser reajustados, a gente voltou a ter concurso. Nos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, a gente não está vendo a correção efetiva de benefícios pagos de forma irregular. São muitos casos de pagamento irregular. Então, quando a gente olha todas as decisões que o governo já tomou e vem tomando até agora, não tem nenhuma medida concreta na direção de corte de gastos, apesar de ser o que o governo deveria fazer. Na parte de investimentos, por exemplo, o arcabouço fiscal criou um piso para investimento. Esse piso para investimento ele reduz todo o restante da despesa passível, né, de corte que o governo tem à disposição. Então, a minha avaliação dessa preferência revelada do governo é de que há um piso para gasto e aí corre-se atrás da receita. Até agora, o governo conseguiu algum sucesso nas medidas pelo lado da receita. Teve muito aumento de carga tributária. Mas o Congresso já está dando sinais de que essa agenda fadigou. Vamos lembrar que o Congresso devolveu uma medida provisória que a Fazenda enviou, tentando limitar a compensação de crédito tributário por parte das empresas. Gerou um problema danado, essa medida provisória foi devolvida. Então, o Congresso está dando sinais de que fadigou, já não tem mais espaço para continuar aumentando receita, aumentando carga tributária, e aí não tem outra alternativa senão atacar o gasto, mas o governo ele vacila, né? Ele não mostra muita convicção de fazer, né, de adotar medidas pelo lado da despesa. Então, a minha avaliação é que a gente vai ter problema, vai ter que mudar, ou vai ter que fazer um novo contingenciamento, que é o correto, para perseguir a meta, ou o governo vai alterar a meta em caso de frustração das receitas do CARF e transação tributária, que até agora teve uma frustração enorme. Vilela. Gabriel Barros, bom dia. Gabriel, na linha dessa sua última colocação, elencando as formas que a política do governo de gastos, de investimentos, de uma forma geral, na sua avaliação, faltaria, portanto, uma reforma administrativa efetiva no sentido de fazer com que os gastos estruturais do Estado fossem diminuídos, até para o governo poder continuar fazendo investimentos em áreas que considera importantes? Sem dúvida, tem várias medidas que o governo poderia e deveria adotar.
Uma delas é essa que você comentou, da reforma administrativa. É um tema que está maduro. Tem bastante tempo que a gente já debate a reforma administrativa. E aí, deixa eu dar um passo atrás só para mostrar o quão maduro está esse tema. Em 2017, o Banco Mundial soltou um estudo. O nome do estudo é Por um Ajuste Justo, tentando justamente mostrar de forma didática como é que a gente consegue conciliar a responsabilidade fiscal com social. Não tem conflito entre as duas agendas. E aí, nesse relatório de 2017, que o Banco Mundial soltou, está lá o ganho e a necessidade de fazer uma reforma administrativa que a gente já conhece bem aqui, né? Tem uma série de privilégios em várias carreiras no serviço público no Brasil. Então, você está corretíssimo, a reforma administrativa é uma das agendas que o governo deveria tocar. A gente parece ter uma predisposição do Congresso em avançar nessa direção. A Câmara dos Deputados, na figura do presidente da Câmara, tentou tocar essa agenda por algumas vezes, mas não foi correspondido, né, pelo Executivo e acabou não indo adiante. Mas é uma agenda que precisa ir para frente. Uma outra agenda pelo lado do gasto é uma reforma das políticas sociais, do gasto público social. A gente tem muitas políticas sociais hoje que são tocadas de forma descentralizada. Elas não conversam umas com as outras. E aí o que acontece? As fraudes são enormes. Então, é possível reduzir bastante as fraudes se a gente tiver, por exemplo, um Big Data, que a gente não tem até hoje. É curioso, né? Apesar da gente já ter muita ferramenta tecnológica, mas o governo ainda não tem um Big Data cruzando por CPF todos os benefícios que são concedidos no âmbito das políticas sociais. Então, tem que fazer uma fusão de políticas sociais para a gente acabar com essa sobreposição. Também o Banco Mundial, lá em 2017, mostrou para a gente qual o tamanho dessa sobreposição é enorme, de pelo menos 20%. Então, quando a gente tira essa sobreposição, a gente encontra 20 bilhões de mato alto que o governo pode economizar se fizer uma fusão de políticas sociais. Então, assim, tem muita coisa possível ainda para ser feito pelo lado do gasto. Basta ter, de fato, convicção e vontade de caminhar nessa direção. A própria desoneração da folha de pagamento seria uma opção? O governo tentou com que essa medida não fosse adiante, porque é um gasto, só que um gasto tributário, mas o Congresso impôs sérias resistências e, como você lembrou, há dificuldades para se encontrar fontes de compensação para isso. No caso da desoneração da folha, a decisão do Ministério da Fazenda é correta. Tem vários estudos mostrando que a desoneração da folha, do jeito que está desenhada, ela não deu certo, ela custou muito caro, não preservou empregos, não foi eficiente. Então, tem que ser descontinuada. Então, a posição da Fazenda nesse quesito está correta, mas o Congresso está relutando, né? O Congresso não quer acabar com a desoneração, e esse é o grande problema do volume de renúncias fiscais que a gente tem no Brasil, porque quando você dá um benefício, para tirar é muito difícil. E vale a pena a gente lembrar quando é que aconteceu essa escalada de benefícios tributários, né, de benefícios fiscais. Eu vou dar 2 números aqui. No começo de 2003, no começo dos anos 2000, se a gente quiser colocar, o volume total de renúncia fiscal era de menos de 2% do PIB. Hoje, a gente está falando de mais de 4%, quase 4,5% do PIB. Assim, mais do que dobrou o volume de renúncia fiscal, uma boa parte foi concedida no período de 2006 a 2012. Então, o grande problema é esse. Depois que você dá o benefício, é muito difícil você tirar, porque os grupos de interesse já estão se beneficiando, se articulam para manter esse benefício ad eterno. Mas, especificamente na folha, está correta, ela tem que ser de fato revista. O Bernardo Api, que está tocando a reforma tributária, até tem uma proposta que ele elaborou no CECIF, no Centro de Cidadania Fiscal, antes de ir para o governo, de desoneração horizontal da folha. Ao invés de escolher setores vencedores, para terem a folha desonerada, seria uma desoneração que vale para todo mundo. Essa proposta deveria voltar para a mesa, é muito superior à manutenção da desoneração atual. Falamos com Gabriel Barros, economista e ex-diretor da Instituição Fiscal Independente. Muito obrigada pelas explicações, Gabriel. Até a próxima. Bom dia.